Conceito de lógica, algoritmo, pseudocódigo e processamento de dados. Bem, agora que você já chegou nesse nível do curso, fica mais tranquilo de eu colocar para você esses conceitos. Tá? Se eu falasse no início do curso, talvez eu não tivesse tanta aderência assim no seu conhecimento já a essa altura. Mas são importantes conceitos para que você realmente faça seu caminhar de programação de forma consolidada, tá? Então, lógica. A lógica nada mais é do que a organização do pensamento humano. É o ato de pensar. Fazemos uma seleção de ideias procurando associá-las da melhor maneira possível em função de uma conclusão. Então, isso é a lógica. E isso é muito utilizado para fazer uma série de coisas na nossa área de computação, né? Principalmente na parte de programação. Beleza? Então, por exemplo, aí, ó, como é que seria essa tal lógica? Todo mamífero é um animal. Todo cavalo é um mamífero. Portanto, a gente pode concluir que todo cavalo é um animal. Claro, se todo mamífero é um animal e o cavalo é um mamífero, todo cavalo é um animal. O armário está fechado. O martelo está dentro do armário. Entende-se, então, que é necessário abrir o armário para pegar o martelo. Tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, como o pessoal fala, né? Nós estamos falando aqui de umas coisas lógicas, nada de ficar... arromba o armário, não é assim. O que a gente está fazendo aqui é estudar essa parte e sempre imaginar que o certo vai ser realizado. Beleza? Então, de acordo lá com o dicionário Ruais da língua portuguesa, concebemos lógica como encadeamento coerente de alguma coisa que obedece a certas regras e convenções. Então quer dizer, professor, que eu estou programando, eu estou, na realidade, usando lógica, claro. Você está encadeando de forma coerente a linguagem de programação C++. Ela obedece a diversas regras e convenções bastante específicas para você chegar, né, a um resultado. Beleza? Então, aquilo que a gente viu lá, né? Todo mamífero é animal, todo cavalo é mamífero, portanto, todo cavalo é animal e a questão do armário. Então, por exemplo, quais seriam os passos lógicos para construir essa estrutura aí? Teve que ter aí um projeto, um passo lógico, né? E por aí vai. Até para pregar um quadro na parede, você precisa seguir uns certos passos, não é isso? E o que seriam esses passos? Aí vem o conceito de algoritmo, tá? Que é uma sequência finita de passos não ambíguos que leva à execução de uma tarefa. Olha lá, ó. Precisa ser finito, você tem que acabar, precisa acabar, senão não é algoritmo, tá? Não ambíguos. Não ambíguos quer dizer que não pode ser dúbio. Como já comentei, a nossa linguagem, né, ela é dúbia. Então não pode ser dúbio, porque o processador ele só vai entender algo que para ele seja uma única coisa, não é? Na computação, corresponde a transformar um conjunto de dados de entrada em um conjunto de dados de saída por meio de instruções computacionais, processamento dos dados. Você, inclusive, tem programado e observa que nós temos os dados de entrada, por exemplo, lá, número 1, número 2. Entrei com esses dados de entrada lá através do CIN. Depois você criou uma lógica, tipo, soma igual a número 1 mais número 2. Isso é o processamento, é a lógica, né? E depois, claro, vem, através do cout, a informação que sai, no nosso caso, a gente está usando a tela do computador, o resultado da informação. Então, basicamente, esses exercícios de C++ que você vai fazer durante esse curso vão se resumir a você identificar quais são os dados de entrada, depois, como você vai, o que é que está sendo solicitado de processamento desses dados. É para verificar quem é o maior, é para verificar o quê? E depois você vai sair com os resultados da informação que foi requerida para esse programa que você vai fazer como exercício. Beleza? Algoritmo, mais uma definição. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, onde cada uma das quais pode ser executada mecanicamente dentro de um determinado período finito de tempo e esforço. Exatamente. Tá? Então, algoritmo, na realidade, é antes de você usar a linguagem de programação. Tem, inclusive, cursos, né, que faz só algoritmo para você aprender a lógica. Então, não já parte para a linguagem de programação C++. Então, você faria como se fosse lá um algoritmo. Vou até mostrar um exemplo aqui. Tá?
Veja aí um exemplo de algoritmo. Então, olha lá, o candeeiro não acende. Isso aí é o que a gente chama de fluxograma de programação, tá? Você também pode observar em alguns cursos de iniciação a lógica e algoritmos tal, que você utiliza também muito fluxograma. Então tá lá, ó. Você tem candeeiro não acende. O que é que você precisa fazer para resolver esse problema? Lembre-se que algoritmo é resolução de problemas, não é isso? Então, candeeiro não acende. A lâmpada está enroscada. Aí se faz uma pergunta condicional. Se a resposta for não, basta enroscar a lâmpada que vai funcionar esse candeeiro aí, tá? Se não, ou seja, se você responder a lâmpada enroscada sim, ou seja, parte para a próxima etapa. A lâmpada está fundida, ou seja, ela foi, né? Ela está com algum problema, então troque a lâmpada. Não, então compre um novo candeeiro, porque o problema é o candeeiro, não é a lâmpada, tá? Então você veja aqui, eu até utilizei essa imagem aí lá do Wikimedia, citei aí que foi o Alves Cardoso, porque está na CC BY 3.0, que é uma licença de atribuição. Depois eu vou comentar sobre isso. Aliás, eu comento sobre isso, inclusive, no meu curso de Unreal Engine, tá? Para que você possa usar as coisas no seu game. Tem tantas coisas que você pode usar de forma livre, mas outras coisas que estão livres para você, mas você precisa citar quem foi que fez essa coisa. Se bem que o ideal é que você também cite, né? Sempre quem fez as coisas que você usou. Mas voltando aqui ao nosso foco, esse é um exemplo de algoritmo, tá aí maior para você, tá? E aí vem um exercício para você. Escreva um algoritmo para trocar uma lâmpada simples de um lustre no teto de um quarto. Como é que você faria? Vou dar uma dica. Pegue a escada, por exemplo. Suba na escada. Enrosque a lâmpada antiga. Por aí vai. Então, essa sequência de passos aí. Faça aí, tente fazer. Pause o vídeo. E daqui a pouco a gente volta para você ver um exemplo desse algoritmo. Por quê? Porque existem várias formas de resolver um problema. Tá? Então, o algoritmo ele não é único. Então, existem várias formas de você fazer, por exemplo, determinada programação lá no game, ou algum tipo de resolução de problema. Beleza? Então, pause aí e tente fazer. Ok. De volta. Então, mais uma definição antes de mostrar lá os exemplos. Algoritmo, grupo de passos, um conjunto de etapas finitas, ordenadamente definidas com o propósito de obter solução para um determinado problema. Finita significa a necessidade de um requisito para finalizar a execução do algoritmo. Beleza? Então tem que ser finito, tem que acabar. E aí nós temos também algo interessante que é o pseudocódigo. O pseudocódigo é você escrever um algoritmo, tá? Já pensando em depois transportar ele para uma linguagem de programação. Então, como está aí, ó, é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples, nativa quem escreve, de forma a ser entendida por qualquer pessoa, sem necessidade de conhecer a sintaxe de nenhuma linguagem de programação. Beleza? Um exemplo de pseudocódigo bem famoso é o Portugal, quem utiliza é o compilador Visual Alg. Como eu falei, quando você faz cursos apenas de algoritmo, você usa geralmente o Visual Alg para fazer a programação, tá? Então vou dar meu exemplo aí. Não é o Portugal, né? É o Pachecol. Eu vou dar um exemplo. Inclua nesse código o arquivo IOStream. Vamos imaginar que você está querendo fazer, né, um programa e ainda não quer portar isso para C++. Então, eu coloquei, por exemplo, inclua nesse código o arquivo IOStream. IOStream, né? Fazendo a pronúncia correta do inglês. IO, de input, output. IOStream. Função principal, retorno inteiro. Início. E aí vai. Variável, número 01, número 2, que tipo inteiro. Comparação, tipo booleano. Então, estou afirmando que eu botei uma variável que vai ser número 02 do tipo inteiro. A comparação vai ser tipo booleano. E aí coloca, escreva, digite o primeiro número, receba número 01, escreva número 01 igual, e por aí vai. Olha lá embaixo, pause a tela, continue, após você pressionar qualquer tecla, retorne 0. E aí depois que você fez esse pseudocódigo, você vai portar isso para uma linguagem de programação. Então olha lá, ó. Esse aqui é o pseudocódigo, e esta é a linguagem de programação.
que foi feita depois que você escrever esse pseudocódigo. Então, olha lá, ó, include IOStream é o que estava lá, inclua nesse código o arquivo IOStream, só que agora já em C++. Função principal, retorno inteiro, olha lá, ó, int main. Variável número 01, número 02, tipo inteiro. Comparação tipo booleano. Escreva, digite o primeiro número, como é que vai ser mais? stdcout, menor, entre aspas duplas, que é uma string, ou seja, uma sequência de caracteres, uma cadeia de caracteres. Escreva, digite o primeiro número. E aí receba o primeiro número 01, escreva o número 01 igual ao valor número 1, pule uma linha, e por aí vai. Até que se acaba o código através do pseudocódigo, tá? Então você pode também fazer como exercício antes de você resolver um problema, um exercício que eu peça, você faz primeiro esse pseudocódigo e depois você porta para a linguagem C++. É bem bacana, você vai percebendo que o que é que você está esquecendo mais, e aí você estuda um pouco mais essa parte, declaração de variáveis, o que a sintaxe do stdcout e por aí vai. E aí nós temos o conceito de processamento de dados. Então, quando a gente vai estar programando aí em C++, basicamente você vai ter dados, que são as entradas. Depois você vai fazer o seu processamento, a lógica, que vai comparar, calcular, classificar, ordenar, selecionar, ou seja, o que foi solicitado na questão ou o que você tem, né, como algo a ser resolvido. Beleza? E aí o resultado vai ser a informação, que é exatamente a saída desses dados. Então, exemplo, qual seria o processamento aí que você já fez? Então, olha lá, ó, comparação igual a número 01, número 02. Então, toda essa parte, toda essa lógica, que a gente chama de regra de negócios, tá? Tudo isso aí é o processamento. Por quê? Porque você recebeu o número 1, número 02, que é a entrada de dados, você processou comparando se era igual, diferente, menor, maior, menor que tal, e depois você vai fazer a saída desses dados, beleza? A saída, o output, é simplesmente o resultado de todo o processamento. Em todo o processamento temos dados gerados como resultado. Essas saídas podem ser impressas na tela, em papel, armazenadas em um arquivo ou até mesmo servir como entrada para outro processo. Então o computador exibe os resultados obtidos na tela. No caso, se a tela for a saída padrão, né? Então a saída será o qual aí? O stdcout. Não é isso? O stdcout que é a saída. Ok? Então é isso. Aproveite esses conceitos. É importante você aprender e iniciar a programação C++ de qualquer linguagem com esses conceitos também. Eu sei que às vezes algumas aulas têm um pouco mais de teoria, mas vai ser fundamental para que você não fique apenas copiando e colando o código sem entender o que está fazendo. Beleza? Forte abraço!